eu coloco ela na negociação. Então, eu acho que dá para falar lá em torno de 800 mil. Oi, turma, tudo bem? O que eu pensei aqui? Como eu percebi no grupo várias dúvidas sobre esse exercício que contabiliza o total de mulheres que gostaram ou não de um produto, né, com base na idade, e de fato ele tem uma lógica bem interessante. Eu quis construir aqui, eu sentei um pouco e construí ele na íntegra, levando a interpretação do enunciado ao pé da letra. Ele é um exercício que deve ser feito com for, porque lá fala que tem um limite de 100 pessoas, né? 100 indivíduos entrevistados. E é um tipo de exercício que dá para você refletir, que dá inclusive para usar a estrutura de repetição while, para deixar ele mais inteligente. Então, envolve também variável do tipo texto, que eu confesso que na linguagem C é traumático. Tanto é que vocês tentaram aí, viram que às vezes dá alguns probleminhas. Então eu vou falar sobre esses problemas da captura do texto aqui na linguagem C de uma forma que dá 100% certo. Primeiro, como vai envolver texto, eu preciso dessa include string.h. É uma biblioteca para manipular string na linguagem C. Eu quero capturar o sexo, né, do indivíduo, então eu tenho um char sexo de tamanho 2. Isso daqui é um vetor. É um vetor porque vai guardar 2 caracteres dentro da variável sexo. E aí vocês vão me perguntar, por que 2 caracteres na variável sexo se eu estou guardando F ou M, né? Isso tem a ver com as particularidades da string. Ou seja, quando você guarda o F, você também tem que reservar um caractere para guardar o enter que você dá no momento da captura. Então, por isso eu aloco 2 espaços na variável string. Aqui eu criei a variável i para fazer o for, a idade para capturar a idade dos indivíduos, a opinião desses indivíduos, uma variável para contabilizar quantas mulheres consideram o produto bom, quantas mulheres consideram o produto ruim, quantos homens consideram o produto péssimo, e uma contagem total de homens e uma contagem total de mulheres. Essa variável aqui eu estava fazendo um teste, mas ela não foi usada. Bom, eu faço um loop e ele tem que ser com for, porque o enunciado fala que eu vou analisar 100 indivíduos. Então eu vou ter uma estrutura de repetição com início e término pré-definido. Então aqui eu tenho aqui, ó, for i que começa em 1, ele vai até 100 com um incremento de 1 em 1. Meu for abre aqui, perceba a minha indentação do bloco. O meu for fecha aqui embaixo com uma perfeita indentação do bloco. E aí eu venho, ó. Primeira coisa que eu preciso, idade. Informe a idade, scanf para a variável idade, que é inteira. E aqui eu vou falar uma coisa sobre buffer de computador. Buffer. Um buffer de computador é como se fosse uma memória alta do computador que você prepara para receber dados. E por sua vez, quando você aloca um tipo de dados nesse buffer, é como se ele falasse, epa, eu sou um buffer para receber inteiro. E aí na sequência, quando você manda capturar um char, isso na linguagem C, tá, gente? Quando você manda capturar um char, que é uma string, o buffer fica piradão. Então o grande problema da linguagem C é a questão de bufferização de alternância de dados. Então, o que eu fiz aqui? Eu recebi a idade, que é um inteiro, e como eu vou alimentar o buffer com outro tipo de dados, que vai ser string, eu, por precaução, até porque em alguns momentos não dá erro, mas por precaução, eu fiz a limpeza do buffer aqui, ó, com esse comando que se chama fflush stdim. É como se eu preparasse esse buffer para receber um texto.
Aqui a professora quis fazer uma firulinha, né? Quis deixar o programa muito bem feito. Esqueçam aqui, ó, o do. Esqueçam. O normal seria que vocês colocassem informe o sexo. Isso é o comum. E como é texto, e como eu quero garantir que não tenha nenhum tipo de erro, eu fiz um fgets, o comando para capturar texto com maior segurança é o fgets. Aí eu faço uma captura para a variável sexo, sabendo que ela tem tamanho 2. Na sequência, eu faço um stdin, já dentro do fgets. E repetir de novo, isso daqui é só medida de precaução, porque de repente nem aconteceria. Forcei de novo com o flush stdin, que é a limpeza desse buffer, tá bom? Então esse seria o comando convencional e correto para capturar a variável de texto que tem o enter no final e que tenha inclusive espaço entre o texto. Por exemplo, seu nome, Adriana Belon, tem um espaço ali, né? Então, para capturar esse espaço entre o texto, eu preciso garantir que esse espaço também seja capturado. Então, por isso, o uso do fgets, ao contrário de alguns comandos que eu percebi que vocês estavam utilizando. Isso seria a forma de capturar o texto. Como eu falei que a professora quer fazer firula, eu corro o risco de pedir para a pessoa informar o sexo F ou M. Então, F maiúsculo pode? Pode. F minúsculo pode? Pode. M maiúsculo pode e M minúsculo pode. Só que qualquer outro caractere diferente disso, na verdade, não corresponde ao que eu quero. Então, eu coloquei isso dentro de um do while, que é faça. Faça enquanto o quê? E aí vem de novo um comando de comparação de string. Na linguagem C, aquele if convencional, às vezes não dá certo com o texto. Então a forma mais segura de fazer um comparativo é usar o strcmp, que ao pé da letra significa String Comparison. Então, compare uma string chamada sexo e verifique que seja F maiúsculo. O que acontece quando eu pergunto isso? Isso daqui retorna para mim um 0 ou 1. Então, qual é a possibilidade? Se de fato é F maiúsculo, o retorno vai ser 1. Ele só vai retornar 0 se de fato é F maiúsculo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Se o retorno for diferente de 0 para F maiúsculo, ou seja, a pessoa não colocou o F maiúsculo, ele colocou qualquer outro caractere aqui. Ou, AND, né? E. Se o retorno não foi F minúsculo, se o retorno não foi M maiúsculo, e se o retorno não foi M minúsculo. Percebam aqui que eu tenho diferente que 0 para todos. Isso significa que enquanto não for informado o sexo corretamente, ele fica no loop aqui até que a pessoa de fato forneça feminino ou masculino, tanto em letra maiúscula quanto em letra minúscula. Isso é uma garantia para que de fato a pessoa digite a informação correta. Então, por isso, esse meu faça enquanto do while e com o string comparison, que talvez seja algo novo para alguns alunos que quando fizeram a pesquisa não chegaram nisso daqui. Beleza. Ele só vai sair do loop se a pessoa informou o sexo corretamente. Isso é bom, isso é bem positivo, para a gente não ter um programa com lacunas. Aí vem pra cá, ó. Como você avalia o produto? Eu quis fazer também aqui bonitinho, como se fosse um menu de opção. Então, 1 para péssimo, 2 para ruim, 3 para regular, 4 para bom e 5 para ótimo. Mas você poderia montar isso numa linha só. Capture a opinião
desse entrevistado. Scanf percentual D para E comercial, OP de opinião. É o nome da variável que eu criei aqui. Aí eu venho para a lógica, que é aquelas regras que tinha no enunciado. Novamente, eu estou usando aqui, ó, o string comparison. Se ao comparar o sexo, se foi F, ele vai dar o retorno 0. Então, ao comparar o sexo, perguntando se é F maiúsculo, o retorno foi 0, significa que de fato é F, tá, gente? Se foi F ou se foi F minúsculo, retorno 0. Olha o bloco da mulher, esse é o bloco do feminino. O bloco do feminino manda perguntar o seguinte: as mulheres, por isso que eu coloquei esse if aqui dentro. Com isso eu estou deixando um if mais curto, um bloco mais elegante, uma segmentação bacana de if aqui, ó. Se a idade dessa mulher for maior que 40 e a opinião dela for 4, o que é 4? Bom. Mulheres bom, mais. Eu só posso fazer MB++, porque a minha variável MB aqui em cima valia 0. Eu inicializei ela em 0. Então, se eu tenho uma mulher com mais de 40 anos que considerou a pesquisa como bom, eu contabilizo 1. Else if, se a idade for maior que 50 e o operador for 2, mulheres que consideraram ruim, mais. Olha como a indentação é importantíssima, gente. Como eu recuo aqui na indentação o MB e o MR, significa que MB pertence a if e MR pertence a else if. Entretanto, o cont M, que é o contador de mulheres, ó, cont M, que nasce valendo 0, não está nem dentro do if, nem dentro do else. Ela está dentro do bloco da pergunta de mulheres. Isso faz com que eu contabilize todas as mulheres da entrevista. Então, conte mulher mais. Pergunto: se não entrou no if e caiu no else, qual é a lógica? Não é mulher, não é F minúsculo e nem F minúsculo, maiúsculo nem minúsculo. Então, se caiu no else, eu tenho certeza que habilitou M, até porque eu validei aqui que o único permitido era F ou M. Então, se ele passou pelo loop do do while e caiu nesse if e não entrou nesse if, eu tenho certeza lógica que ele é homem. Então, dentro do bloco else, eu pergunto se a opinião é 1. Opinião de quem? Do homem. A opinião 1 é péssimo. Se a opinião do homem é péssima, eu pego a variável HP, que valia 0 também, incremento ela em 1. E, novamente, a mesma lógica que usamos lá em cima. Contabilize os homens, independente da idade, independente da opinião. Então, esse cont H++ não faz parte desse if, mas faz parte do bloco else. Else é homem, contabilize os homens. Encerrou o loop do for i depois que você percorrer 100 entrevistados. Então, abri o bloco, depois de 60, eu vou ter todas essas variáveis manipuladas com o resultado da minha pesquisa. Fora do for, eu imprimo o total de mulheres, o total de homens, as mulheres com mais de 40 que consideraram o produto bom e as que consideraram o produto ruim, assim como os homens que consideraram o produto péssimo. Return 0 e fecha o bloco. Então, percebam aqui que eu usei vários comandos e consegui resolver o enunciado aí na íntegra, porque ele queria texto, eu trabalhei com texto, fiz até uma validação a mais para que não ocorra erro do sexo informado. Então, se eu fosse falar qual, assim como o Jackson falou, de repente a gente está fazendo por um caminho mais longo,
eu acredito que esse é o caminho mais curto possível, mais lógico, com o maior número de validações possíveis para que não aconteça nenhum tipo de problema, tá bom? Então esse é o código, é um código um pouco mais robusto, né, para o que a gente estava fazendo até então, mas eu tentei enxugá-lo da melhor forma possível, né, e também deixando ele bastante lógico. Espero que a explicação ajude vocês tanto nesse exercício, quanto em outras soluções que vocês precisem criar ao longo da carreira acadêmica e também profissional de vocês, tá bom? Então, boa sorte aí nos demais.